Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos conhecer a história do Mayombe, do Pepe Tela. O Mayombe está na lista de obras de leitura obrigatória da FUVEST. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre os livros dessa lista, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Pepe Tela, na verdade, é um pseudônimo de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. E ele é angolano e fez parte do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, ou seja, ele lutou pela independência de Angola. Assim como o Brasil, Angola foi colônia de Portugal, mas só se tornou independente em 1975. Isso mesmo, há pouco mais de 40 anos. E essa guerra, essa luta pela independência durou mais ou menos 15 anos. Depois de conquistada a independência, houve guerra civil para ver quem assumiria o poder no país, entre o MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, e entre a UNITA, União Nacional para a Independência de Angola. O livro foi escrito no início da década de 70, mas só foi publicado em 1980. Então a história que se passa aqui é anterior à independência. Eles estavam lutando pela independência. Nós teremos 5 capítulos, mais um epílogo que é bem curtinho. Vamos começar essa maravilhosa história então? O primeiro capítulo se chama A Missão e vai mostrar um grupo de menos de 20 guerrilheiros do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, andando no meio do Mayombe numa missão. Mayombe é uma selva densa, é mato para todo lado, muitas árvores enormes. O objetivo dessa missão é encontrar os exploradores de madeira na região. Já no início do capítulo, nós vemos o professor Teoria, que faz parte do MPLA, escorregar numa pedra do rio Lombe e machucar o joelho. Nisso tem que ser decidido se ele iria continuar na missão ou não. Só que o professor Teoria é mestiço, num lugar onde os outros são negros. Então o professor Teoria vivia tentando provar que ele também era capaz de fazer as coisas. Inclusive aqui nós temos algo diferenciado. Nós temos o narrador em terceira pessoa, mas no meio dessa narração em terceira pessoa surge a narração de alguns personagens. Então, por exemplo, estava sendo contado pra gente que o professor Teoria escorregou e se machucou e de repente aparece eu, o narrador, sou Teoria. O narrador Teoria vai falar um pouquinho sobre si mesmo, a gente vai acompanhar um pouquinho os pensamentos dele. Isso vai acontecer com uma série de outros personagens e é chamado de polifonia. São várias vozes dentro de uma mesma história. Aqui o professor Teoria vai mostrar o incômodo que ele sente com a sua cor. Num mundo de sim ou não, ele representa o talvez. O comando, que é quem toma as decisões finais ali e é composto por 3 personagens, o comandante sem medo, o comissário político e o chefe de operações, decidem que o melhor é que o professor Teoria continue sim na missão, que ele não volte para a base, já que é um desejo dele continuar ali. O grupo segue então pela selva até que ouvem o ruído de uma serra. Todos param, menos o Lutamos, que continua distraído. Muitos vão achar até que o Lutamos é um traidor, que ele está tentando avisar os trabalhadores de que o grupo do MPLA está chegando. Tudo isso, gente, por tribalismo. O Lutamos pertence à mesma tribo que esses trabalhadores. E ali em Angola a gente tem várias tribos e elas geralmente não se entendem. Há inimizade entre elas. E há tribalismo também dentro do MPLA. Há divergência entre as tribos. Bom, chamam o Lutamos e ele diz que ele só continuou porque ele não tinha ouvido o ruído. Ele estava distraído. Mas tem gente que não vai acreditar nisso não. O comando se reúne e decide o seguinte:
Primeiro eles vão capturar esses trabalhadores para conscientizá-los, depois vão largá-los perto do Congo, vão voltar e armar uma emboscada para os portugueses. A missão é perfeita, eles conseguem capturar esses trabalhadores muito bem, retiram os pertences deles, guardam, eles não querem que haja violência. Na verdade, o que eles querem é que os trabalhadores vejam que eles são do bem, que eles querem a independência do país, eles não querem nada ruim para Angola. Os trabalhadores ficam sabendo que Lutamos também é de Cabinda, então eles são da mesma tribo, isso é muito bom, o comandante Sem Medo acha isso ótimo. E quem vai fazer a conscientização desses trabalhadores é o comissário político. O comissário político diz o seguinte: vocês são angolanos, estão explorando as riquezas do Mayombe, que é de Angola, para favorecer, para enriquecer os portugueses, que não deveriam mandar em nada aqui. Então olhem o absurdo, o próprio angolano explorando riqueza de Angola para beneficiar os portugueses. Essa conscientização é ótima, é muito bem feita pelo comissário político. Então eles caminham com os trabalhadores sem amarrá-los, sem nada, livremente. Nenhum deles tenta fugir e na hora de liberá-los, eles vão devolver os pertences que eles retiraram dos trabalhadores. Devolvem o que era deles, porém fica faltando uma nota de 100 escudos que estava no bolso do guerrilheiro Ecuicui. Essa nota de 100 escudos desapareceu, foi roubada. O comando não vai gostar disso porque eles não querem que os trabalhadores pensem que eles são ladrões, querem que pense o melhor deles, eles querem o apoio da população. Mas infelizmente essa nota desaparece. É claro que iriam investigar quem tinha roubado essa nota, não é mesmo? Descobrem que foi outro integrante do grupo do MPLA, o Ingratidão do Tuga, que retirou a nota de 100 escudos dos bolsos do Ecuicui. Retiram as armas do Ingratidão do Tuga então, e quando eles voltassem para a base, depois da segunda parte da missão, ele seria julgado. Vai aparecer depois a narração do personagem Milagre. Observem que os personagens não são chamados pelos nomes, eles têm pseudônimos ali dentro do MPLA. Esse Milagre é cheio de ódio no coração. Ele acha que foi quem mais sofreu no colonialismo, porque ele perdeu o seu pai. Então o que os portugueses fizeram? Enterraram as pessoas, deixando apenas a cabeça para fora. Depois chegaram com um trator e foram arrancando as cabeças. O pai do Milagre, gente, foi morto desse jeito. Então o Milagre acha que quem sofreu foi só ele. Acha que o comandante Sem Medo está no poder e não sofreu coisa nenhuma. Resumindo, o Milagre não apoia o comandante Sem Medo no poder. Os guerrilheiros caminham com pouquíssima comida, sem nenhuma estrutura e armam uma emboscada para os portugueses. Eles atacam em torno de 70 portugueses. Eles estão num grupo com menos de 20 pessoas. Ocorre o ataque até que o comandante Sem Medo manda os integrantes do MPLA se retirarem dali. Aí eles se reúnem para ver se tiveram alguma perda. Está faltando um integrante do MPLA, está faltando o Moatianvoa. O comandante Sem Medo pergunta então quem seria voluntário para voltar e procurar o Lutamos. Apenas 2 integrantes se oferecem para isso, e são o Ecuicui e o Lutamos. O comandante Sem Medo, depois da saída desses 2, na maior bronca nos companheiros, porque ninguém queria ir atrás do Moatianvoa porque ele era destribalizado. E o comandante Sem Medo diz que o tribalismo não podia continuar acontecendo ali dentro do grupo. Bom, nisso eles voltam com o Moatianvoa e o Moatianvoa estava bem. Ele conta que ficou para contar quantos portugueses estavam caídos, mortinhos no chão. E eram 16 portugueses. Ou seja, o ataque foi um sucesso.
O comissário político se reúne com o comandante sem medo para decidirem o que eles vão fazer com a questão do dinheiro lá do mecânico, do trabalhador, a nota de 100 escudos. E fica decidido então que um grupo voltaria à aldeia, devolveria essa nota para o trabalhador e outro grupo poderia voltar para a base. Bom, dá tudo certinho, eles chegam à aldeia, encontram esse trabalhador, só que o trabalhador não vai querer ficar com a nota, ele oferece em apoio ao MPLA, ou seja, a conscientização funcionou, ela deu certo. Após 16 horas de caminhada, o grupo consegue retornar à base. E aí vai ocorrer o julgamento do ingratidão do Tuga. Todos os guerrilheiros concordam que ele tem que sim ser punido. O comando se reúne para decidir qual vai ser essa punição. O comissário político acha que o ingratidão do Tuga tem que ser fuzilado. Já o chefe de operações acha que seria uma pena muito grave, poderia causar revolta entre os combatentes. Fica decidido então pelos 6 meses de prisão. O comandante sem medo é o que mais tem poder ali dentro, só que ele gosta de ouvir os outros, ele não gosta de ser um ditador. Apesar de ser quem tem mais poder, ele gosta de tomar as decisões ouvindo seus companheiros. O capítulo termina com uma narração do milagre, achando que a pena foi muito rigorosa, que o comandante sem medo não sabe governar o grupo. Ou seja, o milagre não imagina que o comandante sem medo ainda aliviou a pena do ingratidão do Tuga, porque tinha gente dentro do comando querendo que ele fosse fuzilado. Capítulo 2. A base. Aqui nós vamos acompanhar a construção da base onde os guerrilheiros estão, o Mayombe se abrindo, se deixando cortar com machados para que fosse feita uma clareira para que conseguissem construir essa base. Depois o Mayombe jogando seus galhos em cima dela para que nenhum avião ou helicóptero a visse. No início desse capítulo nós temos então uma prosopopeia, uma personificação. O Mayombe parece personificado, ele tem características animadas, é disso que se trata essa figura de linguagem. Ficamos sabendo que o grupo praticamente passa fome, muitas vezes eles não têm o que comer e têm que procurar um tipo de amêndoas que tem nas árvores ali, que são chamadas de comunas, mas apesar disso eles recebem 17 novos guerrilheiros, super jovenzinhos e destreinados, e não recebem nada de comida. O que mais vai aparecer pra gente desses novos integrantes é o que vai ser batizado de VUE, que era parente do comandante sem medo. Mas o comandante sem medo diz claramente que ele não terá nenhum privilégio por isso, muito pelo contrário. O comando se reúne e comenta o fato de terem recebido novos guerrilheiros e nada de comida. Como eles iriam se manter? Alguém precisaria então ir até Dolize, encontrar o André, que era o responsável de lá, que mandava alimentos, dinheiro, esse tipo de coisa. Fica decidido que quem vai a Dolize é o comissário político. Ele também levaria o ingratidão do Tuga para cumprir a pena na prisão. Quando está em Dolize, o comissário político procura também sua noiva, Undina. E a relação entre os dois é bem complicada. A Undina também faz parte do MPLA, ela é professora, só que o comissário político e a Undina não se entendem bem sexualmente. Isso atrapalha muito a relação dos dois. Além disso, eles se veem muito pouco, porque o comissário político fica meses e meses preso naquela base. Em seguida, o comissário político se encontra com o André, que diz que não tem dinheiro, por isso que não estava mandando alimentos para a base. Mas, gente, ele dá uma nota de 500 francos para o comissário político tomar uma cerveja com a Undina. Peraí, se não tem dinheiro, como tem dinheiro para tomar cerveja? Ou seja, fica claro que o André
não é uma pessoa muito correta não. E o comissário político acha aquilo um absurdo. É claro que ele vai usar o dinheiro para comprar alimentos para a base. Bom, eles combinam de se encontrar à noite para o André entregar esses alimentos para ele. O comissário político volta a se encontrar com a Undina e eles se desentendem novamente. O comissário político se encontra com o André, que arrumou pouquíssimos alimentos, e volta para a base naquela mesma noite, mesmo com poucos alimentos. Quando chega na base, o comandante sem medo ri do comissário político, porque veja bem, ele foi até Dolise para conseguir alimento, voltou com pouquíssimos alimentos, o suficiente para 2 dias apenas. Era claro que o André não mandaria mais com a volta do comissário político e ele deveria ter ficado e aproveitado um pouquinho uns dias com a Undina, mas não foi isso que ele fez. O comissário político até pede conselhos para o Sem Medo sobre a Undina, mas o comandante Sem Medo não sabe o que dizer. O que estava claro era que, como o comissário político trouxe pouco alimentos, em breve o comandante Sem Medo teria que mandar outra pessoa a Dolise. Ou seja, a ida do comissário político foi praticamente inútil. Continuando com a vida na base, o VUE acaba fazendo uma aposta com seus companheiros e irrita o comandante Sem Medo, que vai gritar com ele. O comissário político vê aquela situação e chama a atenção do Sem Medo publicamente. Ou seja, há um desentendimento público entre comissário político e comandante Sem Medo. E isso vai fazer com que alguns apoiem o comissário político, outros apoiem o comandante Sem Medo. Quando o comandante Sem Medo fica sabendo que os combatentes estão de um lado ou de outro lado, ele acha um absurdo, porque era uma discussão natural. Todo mundo discute, todo mundo discorda. Mesmo assim, o comissário político vem pedir desculpas para o comandante Sem Medo, dizendo que não deveria ter chamado a atenção dele publicamente. Como o André realmente não tinha mandado a comida como era previsto pelo Sem Medo, mandam o chefe de operações para Dolise. No final desse capítulo, acompanhamos a narração do Muatiangua, que é o destribalizado. E ele deixa claro que ele não tem tribo mesmo e que ele não gosta dessa divisão em tribos. Para ele, todo mundo é igual, todo mundo é angolano, todo mundo é africano. Terminamos o segundo capítulo. Se você não gosta de spoiler, é melhor parar o vídeo aqui e correr ler o livro. Agora, se você vai prestar o vestibular da USP, vamos juntos nesse novo capítulo. Terceiro capítulo, Undina. A comida já havia acabado, as comunas estavam ficando escassas e nada do chefe de operações voltar. Demora, e cadê o chefe de operações voltando de Dolise? Quando ele volta, além dos alimentos, ele traz uma fofoca das grandes. O chefe de operações conta para o comandante Sem Medo que estava muito difícil de encontrar o André, porque havia uma confusão em Dolise. O André foi pego no capim fazendo sexo com a Undina. O que houve então? O André, que era Kikongo, ficou com a noiva de um Quimbundo. Isso gerou tribalismo e os da tribo do comissário político queriam matar o André e ele estava se escondendo. Nisso teria que vir um dirigente do MPLA para resolver a situação. E, segundo o chefe de operações, o comissário político precisa saber o que aconteceu com a noiva dele. Afinal de contas, todo mundo já sabe. E a Undina tinha enviado uma carta para o comissário político, que estava em posse do chefe de operações. Essa carta é entregue, a Undina confessa a traição e diz que vai embora de Dolise. O comissário político fica doido, ele quer ir para Dolise atrás da Undina naquele mesmo momento. Com o André, ele não quer fazer nada. Ele acha que o movimento é que tem que tomar as decisões com relação a ele. O comandante Sem Medo vai tentar tirar essa ideia da cabeça
O comissário político: não vai agora à noite, vai de manhãzinha. Para tentar convencer o comissário político a só ir para Dolise no dia seguinte, o comandante sem medo vai contar a sua história de amor, digamos assim. Quando vivia em Luanda, Sem Medo morava com uma moça chamada Leli. Essa moça era mestiça e o pai dela não aprovava muito o relacionamento dos dois. O pai dela queria que ela ficasse com um homem branco para adiantar a raça, segundo ele. Um dia essa moça vai dizer para o Sem Medo que está apaixonada por outro homem. Eles vão chorar muito, sofrer muito, mas o Sem Medo vai acabar liberando-a para viver com esse outro. Quando ela se cansa desse outro e vê o valor do Sem Medo, eles voltam. Só que o Sem Medo já estava acostumado com a vida de solteiro e não queria mais saber dela, acaba deixando-a. Ela não aceita, acha que ele está sendo orgulhoso e passa a segui-lo. Nisso, o Sem Medo vai para o Congo, numa missão, e ela vai atrás. É capturada pelo grupo inimigo e morta. Depois disso, o Sem Medo diz que não conseguiu se relacionar com mais ninguém de maneira séria. Ele carrega o peso da morte da Leli. Depois de toda essa conversa, o comissário político se acalma e decide que realmente é melhor ir para Dolise no dia seguinte, junto com o Sem Medo. Pela manhã, ambos partiram da base. Chegando a Dolise, o comissário político foi atrás da Ondina, enquanto o comandante Sem Medo foi ao burô da organização. E lá ele encontrou o dirigente e o André, que estava desesperado de medo. Esse dirigente conta que a Ondina provavelmente seria transferida e o André também teria que ir para outro lugar para ser julgado. O dirigente diz também que, como o André não pode mais ficar no comando de Dolise e eles precisam de alguém urgentemente, quem deve ficar nesse posto é o comandante Sem Medo. É claro que o comandante Sem Medo não gosta disso, porque o comandante Sem Medo não gosta de papel, não gosta de burocracia, ele gosta de luta. O dirigente até pergunta se o Sem Medo teria o nome de alguém para indicar para aquele cargo. E o comandante Sem Medo indica 2 integrantes do seu grupo, o professor Teoria e o Mundo Novo. O dirigente também diz que o comandante Sem Medo não vai ficar muito tempo comandando aquele grupo não, ele vai ser transferido. E o comandante Sem Medo acha ótimo, porque ele queria liderar um grupo mais experiente. O grupo dele tinha experiência nenhuma. Enquanto isso, o comissário político conversa com a Ondina, pede detalhes do relacionamento dela com o André. Ela conta os detalhes, diz que foi uma única vez e diante disso o comissário político quer reatar com a Ondina, acha que eles têm que ficar juntos, mas ela não quer não. O comissário político vai jogá-la na cama e os dois vão fazer sexo, só que dessa vez é uma relação prazerosa para os dois. Acompanhamos a narração do André. O André seria encaminhado a Brazzaville, onde seria julgado, e ele acha que o que aconteceu entre ele e a Ondina foi tudo armado para o tirarem do poder. É claro, ele diz que ele adorou estar com a Ondina e que a Ondina também adorou estar com ele, mas ele acha que foi a armação do grupo do Sem Medo. Mal sabe ele que o Sem Medo não gosta de burocracia, não quer ficar no cargo dele. Bom, mas é o que ele acha. Ele acha também que esse julgamento não vai dar em nada. Ele diz que bastava realizar uma boa autocrítica, como o socialismo mandava, estaria tudo resolvido, ele seria absolvido. No dia seguinte, Sem Medo fica sabendo que o Ingratidão do Tuga fugiu da cadeia, informação que o André já tinha. Bom, o Sem Medo vai interrogar os guardas, todo mundo diz que não sabe de nada, o Sem Medo diz então que eles vão ficar presos até que a ingratidão do Tuga apareça ou a verdade apareça.
Sem Medo é muito firme em suas decisões e isso agrada muitas das pessoas que estão ali. Ondina realmente não quis reatar com o comissário político e ele pede ajuda do comandante Sem Medo, quer que ele vá conversar com a Ondina. Bom, meio a contragosto, o comandante Sem Medo vai e concorda com as atitudes da Ondina de não voltar com o comissário político. O comissário político acha que foi uma traição, briga com o comandante Sem Medo, diz que não duvida que o comandante Sem Medo é um homossexual e quer que ele, o comissário político, fique sozinho, como ele. Bom, eles rompem relações e o comissário político vai embora revoltado. Quando o comandante Sem Medo volta para o burô, agora a Ondina está vivendo ali também, a Ondina lhe conta que o comissário político apareceu, disse que o comandante Sem Medo é um traidor, que ia destruir um mito que o comandante Sem Medo tinha construído em torno de si. O comandante Sem Medo diz o seguinte: foi ele que construiu um mito em torno de mim. E é bom que eu acho que agora ele vai desfazer esse mito e vai amadurecer. No dia seguinte, um velho integrante do MPLA, que ficava nas fronteiras, vem trazer uma grande notícia para o Sem Medo. Os Tugas, Tugas é de Portugas, é a palavra pejorativa para portugueses. Os Tugas haviam encontrado a antiga base de Pau Caído. E qual era o problema se essa base já estava desativada? O problema é que ela ficava próxima da atual base, então eles tinham que ficar preparados para qualquer coisa. Terminamos o terceiro capítulo então, capítulo 4, a Surucucu. Após um dia sem notícias da base ou da fronteira, Sem Medo fica conversando com Ondina e depois de muita conversa eles acabam tendo uma relação sexual. Mesmo assim, Sem Medo apoia que ela volte com o comissário político, mas ela quer se relacionar, na verdade, é com Sem Medo, que não quer saber dela. Nisso, batem na porta, gritando que a base foi invadida. Meu Deus, e a Ondina estava ali. Sem Medo esconde a Ondina atrás da porta para receber o VUE, que vai contar o seguinte: eles receberam a notícia lá na base de que os portugueses tinham invadido o Pau Caído. Eles se organizaram então, um grupo ficou na base cavando abrigos e outro grupo, liderado pelo chefe de operações, ficou fazendo a patrulha. Nisso, num momento, o VUE ouve tiros de apanha vivo, e o VUE corre pegar a sua arma, enquanto outro grupo inexplicavelmente foi até os tiros. O VUE correu avisar o chefe de operações, que agora estava lá esperando Sem Medo chegar, de que a base tinha sido invadida pelos portugueses, e correu até Dolise para avisar o Sem Medo desse ataque. O Sem Medo vai elogiar muito o comportamento do VUE, porque, gente, ele está correndo há horas, tudo para ajudar a base. O VUE faz questão de ressaltar que o chefe de operações e o grupo que estava com ele, é claro, aguardariam na cascata a chegada do Sem Medo para eles terem um ataque mais efetivo. O Sem Medo consegue reunir 30 homens para ajudar no ataque. É um número impressionante. E a Ondina, gente, está preocupada com o comissário político. Vê se pode, não dá pra gente entendê-la. Depois de passar por toda a floresta, o grupo do Sem Medo consegue encontrar o grupo do chefe de operações. O chefe de operações e o Mundo Novo ficam chocados com o número de combatentes que o Sem Medo conseguiu em tão pouco tempo e vão discutir qual vai ser a melhor forma de ataque. Decidem que é melhor esperar pelo amanhecer. O grupo vai se dividir em dois. Um grupo iria com Sem Medo e atacaria pelo rio, enquanto o outro grupo, liderado pelo chefe de operações, iria pelas montanhas. Sem Medo e Mundo Novo, mais o grupo de combatentes que está com eles, vão se aproximando do rio e vem um mestiço tomando banho no rio.
Só que eles não podem atirar, porque isso alertaria os portugueses. Então eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, quando de repente vem que é Professor Teoria. Professor Teoria, o que você está fazendo aqui tomando banho enquanto a base está invadida? Invadida? A base não foi invadida. Como assim a base não foi invadida? Ué, não foi. Parem todos então, gente, quem está na base são os nossos combatentes. Os portugueses não estão aqui. É o comissário político que vai esclarecer toda a confusão. O que aconteceu afinal? O professor Teoria estava tomando banho quando apareceu uma cobra surucucu. Ele atirou nessa cobra indevidamente, já que isso poderia atrair a atenção dos portugueses, e o VUE, achando que tinha sido um ataque dos portugueses, já tinha saído para avisar o chefe de operações e o comandante Sem Medo. Bom, o Sem Medo minimiza o erro do VUE e diz que era melhor, que eram os combatentes que estavam ali mesmo, e diz que tudo isso serviu para mostrar que eles conseguem sim reunir um grande número de combatentes num pequeno espaço de tempo. O professor Teoria e o VUE são julgados pelos erros deles, o VUE é completamente liberado e o professor Teoria recebe como punição algumas guardas extras. O comando se reúne e acha que o melhor é atacar Pau Caído o mais rápido possível para tirar os portugueses dali. Assim é que termina o quarto capítulo. Quinto capítulo, a Amoreira. O Sem Medo retorna a Dolize, enquanto quem lideraria o ataque a Pau Caído seria o comissário político, que agora está no poder no lugar do Sem Medo. Porém, nesse meio tempo, Mundo Novo é nomeado chefe de Dolize. Sem Medo poderia voltar a ser o comandante. Porém, Sem Medo acha que é melhor deixar o comissário político liderar esse ataque para ele ganhar experiência. Afinal de contas, logo Sem Medo seria transferido. Organizam um ataque então, um grupo seria liderado pelo chefe de operações e outro grupo seria liderado pelo comissário político. Sem Medo estaria no grupo liderado pelo comissário político. Quando o ataque começa, o comissário político queria mostrar que era forte, bravo e se adianta de forma burra e arriscada. Quando ele estava prestes a ser detonado pelos combatentes, o Lutamos vai em sua direção para ajudá-lo e acaba levando um tiro. Lutamos é acertado na cabeça. Logo, Lutamos, gente, que já foi acusado de traidor, morre para salvar um companheiro. Nisso, Sem Medo sente que precisa tomar alguma atitude e acaba levando uma rajada de tiros em seu ventre. O comissário político fica ao lado do Sem Medo e quando a luta termina, o comandante Sem Medo pergunta para o comissário político quais foram as baixas. E o comissário político responde, 1 morto e 2 feridos. O comandante Sem Medo corrige, 2 mortos, porque eu também vou morrer. Antes de morrer, o comandante Sem Medo orienta o comissário político a voltar com a Undina e conta o caso daquele mecânico que teve seu dinheiro roubado, que procurou o Sem Medo para se juntar ao grupo, querendo ser um guerrilheiro. Então o comandante diz que o comissário político está no caminho certo e morre. Fazem um túmulo para o Sem Medo e para o Lutamos. Olhem bem os personagens que morreram. Sem Medo, Lutamos. Lutamos Sem Medo. Isso é muito significativo para a história. E o chefe de operações ressalta o simbolismo daquele combate. Sem Medo está como um herói e Lutamos provou não ser um traidor. Finalmente chegamos ao epílogo. No epílogo acompanhamos a narração então do comissário político, que fala sobre toda a transformação que sofreu com a morte do comandante Sem Medo, que era na verdade um verdadeiro herói.
Assim termina o nosso Mayombe. Se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhum livro de vestibular, dica de redação ou dica de leitura. Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima!